dando sequência, a gente vai falar um pouquinho então agora sobre as medições no clique gestor. Então a gente sabe que aquilo que agrega valor é o que o mecânico fatura, é o mecânico trabalhando no caminhão. E a gente precisa também ter as informações dos tempos gastos, certo? Então o tempo gasto não, perdão, é o tempo de permanência do caminhão. E esse tempo de permanência vem através do clique gestor. Então ele é uma fonte muito importante de informação para a gente, né? Além de fazer essas medições, ele é muito importante também por esses dados. Quantidade de veículos atendidos a gente consegue acompanhar através do clique gestor, quantidade de veículos agendados versus passantes, tipos de serviços realizados, veículos atendidos com ou sem plano de manutenção, tempo de permanência dos veículos e o tempo médio das etapas, né, que são talvez ali as informações mais relevantes que a gente consegue extrair do sistema. Então, a gente consegue ter ali uma noção de como que funciona o fluxo. Tá? Então, desde a entrada do caminhão na portaria até a sua saída, ela é registrada dentro do sistema, certo? Só que aquilo que eu falei para vocês um pouco à frente, as etapas que a gente mede são as etapas até a finalização da oficina. Então, o tempo de permanência, o clique gestor ele coleta do fluxo inteiro, desde porta a porta, mas a gente considera para o PPA a permanência até o fim do reparo na oficina. E a gente pega aquilo que agrega valor, que é o mecânico faturando. E aí, para que isso tudo funcione, a gente tem alguns pontos de atenção, certo? Porque é um conceito simples, né? Mas ele é complexo na hora de a gente fazer os cálculos. Então, um monte de coisa tem que funcionar para que isso tudo dê certo. Então, primeiro, as informações que vocês lançam no clique gestor são extremamente importantes, tá? Para que a gente faça os cálculos corretos, certo? Então, por exemplo, o número da SS é fundamental. É muito comum a gente pegar ali no clique gestor erros de digitação, tá? Às vezes digita um número a menos do que geralmente tem as SS, ou um número a mais, ou coloca lá um. Eu já vi muito também assim a pessoa colocar o número do chassi do caminhão. Então, esse campo SS é extremamente relevante, tá? Se a SS estiver errada, o Power BI vai calcular o tempo de permanência, mas não vai encontrar o tempo vendido pelo mecânico. Tá? Então isso acaba gerando um impacto negativo na hora de calcular o PPA. Outra informação, outra situação muito relevante para o cálculo é o faturamento desses veículos. Então é muito comum, pessoal, a gente pegar caminhões que já saíram da concessionária, e aqui tem um parêntese, né? A gente carrega lá no Rivet Intelligence, no Power BI, dos indicadores de pós-venda, somente os caminhões que já saíram da concessionária, porque a gente sabe que esse caminhão não tem mais nada para produzir de informação. Então, na hora que ele saiu, a gente carrega lá no portal. Por sua vez, se a gente não identifica a hora vendida desse caminhão, tem dois motivos. Ou a SS está errada, ou a ordem não foi faturada. Tá? Então é muito comum a gente pegar, aparentemente, informações de SS correta, ali, a sequência certinha, a quantidade de dígitos corretas, e esse caminhão não tem uma hora vendida. Então a gente deduz que é uma hora de caminhões que foram liberados sem o faturamento. E o volume é grande, pessoal. Para vocês terem uma ideia, em média, 20% do tempo de permanência, quando a gente fecha um indicador no mês, são de caminhões que não tem hora vendida porque o sistema não encontrou, tá? Por um desses dois motivos. Então, muita atenção para esses dois pontos. Tá? Pedido em aberto é um problema não só para o PPA, mas também para os outros indicadores de faturamento da concessionária. Outra informação muito relevante é o tipo de reparo. Tá? Tipo de reparo, se tem PM ou não tem, se é agendado. Então, isso é muito comum a gente pegar algumas coisas assim bem estranhas. Tipo, um caminhão que foi fazer lubrificação, só tem lubrificação, mas no clique gestor está lançado como reparo mecânico. Então, esse tipo de informação ela é relevante para a gente poder depois fazer algumas análises. E quando tem esse tipo de distorção, atrapalha demais uma avaliação do gerente, de quantidade de atendimento, ou de PPA por tipo de reparo. Então, esse é um ponto bem sensível também. Beleza? Então, esses são alguns pontos de atenção
que a gente tem aí sobre as informações do Clique Gestor. Outro ponto que eu quero tratar com vocês são as regras, tá, do PPA, que são muito relevantes. Então, como eu mencionei para vocês, a gente só joga no indicador os caminhões que já saíram da concessionária. Então, nesse ponto, a gente precisa ter essa noção aqui, né, que o indicador, eu calculo, eu fecho o indicador do mês sempre no dia 7. Eu utilizo a mesma data lá dos pedidos em abertos, tá? Que eu acho que é uma data que vocês já estão mais acostumados e já tem essa preocupação de fechar os pedidos, né? Então, assim, todos os caminhões que foram liberados no mês passado, eu espero até o dia 7, então, quer dizer que os faturamentos até o dia 6, para eu poder fazer o fechamento do PPA e coletar essas horas vendidas desses caminhões que saíram no mês passado. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Dia 7, eu faço o fechamento. Ah, mas se você faturou uma ordem no dia 8, dia 9, dia 10 de um caminhão que saiu mês passado, o Power BI vai continuar calculando. O Power BI não tem essa linha de corte do dia 7. Porém, eu já fechei o indicador e eu já lancei lá no plano, que é o sistema da diretoria. Então, eu não altero mais. Esse é um dos motivos que, às vezes, dá uma divergência, né? Você olha lá, se você pegar o mês de julho e dar uma olhada no mês de julho agora e uma olhada no mês de julho lá no plano, você vai ver que tem uma diferença. Justamente por conta disso, porque o BI ele continua procurando essas horas faturadas. Então, hora faturada de caminhões de pedidos abertos, ele dói demais, né? Se você não fechar, por conta de que ele não conta no mês e também não conta no mês que você faturou, porque ele vai entrar para o mês passado. Então, muito cuidado, muita atenção. O segundo ponto é que é muito comum a gente ver alguns processos que a gente chama de superprodutivos. Alguns atendimentos que têm mais de 200% de eficiência. Então, a gente sabe que, em alguns casos, o caminhão entrou, por exemplo, 5 da tarde e terminou o reparo 7 da noite. O Clique Gestor ele só mede hora comercial dos caminhões que estão dentro, somente horário comercial. Então, ele não pega, por exemplo, a permanência desse horário após o expediente. Então, para eliminar esses casos, a gente exclui essas superprodutividades, tá? Com exceção das casas que fazem revisão em dupla e lubrificação, que a gente sabe que é possível ter uma produção maior que 200%. Então, esses casos eu tenho tratado com exceção, mas os demais a gente retira para não poluir demais ou não distorcer demais o indicador. E aqui um ponto extremamente relevante, pessoal. Se a gente identificar qualquer tipo de manipulação dentro do indicador, dentro do Clique Gestor, a gente vai zerar o PPA do mês. O que seria uma manipulação? O caminhão está lá basculado, com todas desmontado na oficina, mas se a gente olhar no Clique Gestor, ele está como reparo finalizado. Não tem como considerar um caminhão desse como reparo finalizado, certo? Um outro exemplo. O caminhão está na oficina, trabalhando, produzindo, tem mecânico trabalhando, mas ele não está lançado no Clique Gestor. A gente vai entender também que é uma manipulação ali, né, dos resultados. Então, também vai ser zerado o indicador. Então, muito cuidado, pessoal. A gente não quer ter um indicador bonito por ter. A gente quer ter um indicador real. A gente quer ter dados reais para que a gente possa trabalhar e tentar melhorar o nosso atendimento ao cliente ao máximo, né? Lembra que a gente viu lá no conceito? Toda iniciativa tem que estar embasada no propósito claramente definido e orientado à criação de valor do cliente. É isso que a gente quer. Através do indicador, identificar quais são as nossas dores e aí a gente poder melhorar passo a passo, mês a mês. Beleza? E para finalizar, a gente vai navegar ali no Power BI para dar uma olhadinha bem rápida sobre o indicador que eu acho que é bem relevante para vocês, tá? Então a gente já volta para poder navegar no indicador.